Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje, então, nós estamos começando uma nova live, que tem um conteúdo muito interessante, né, que a gente vai compartilhar com vocês nessa noite. Eu sou Diana Doc Nascimento, eu sou nutricionista do Projeto Acerto, doutora, em Ciências pela USP, mestre em Gastroenterologia e Nutrição aqui pela Universidade Federal do Mato Grosso, professora aqui da nossa universidade, aqui em Cuiabá, e sou também especialista pela Brasco em terapia nutricional parenteral e enteral. Então, essa live vai ser muito legal e eu gostaria de agradecer a Nestlé pelo apoio, né, a Nestlé Health Science, pela realização desse evento. Antes de começar, eu tenho alguns recados importantes para todos vocês, que essa live, então, será gravada e depois vai ser disponibilizada no Boom, que é a plataforma streaming da Brasco. Acho que muitos de vocês já conhecem, né? E nessa plataforma vocês podem encontrar mais de 90 vídeos, aulas, né? E sobre nutrição. Se você ainda não conhece, depois, né, você pode dar uma olhadinha no link bio e conhecer o Boom, tá? Pode enviar depois, durante a live, né? Vocês podem enviar as dúvidas aqui pelos comentários, que nós vamos tentar fazer o possível para responder todas as perguntas ao vivo. Então, essa live também, ela não terá um certificado, né? Queremos lembrar a todos vocês uma coisa muito importante esse ano, que a nossa sociedade brasileira vai fazer o congresso, né? O congresso da Brasper, que vai ser em Maceió, o que é chamado do Caribe brasileiro. Então, além do conteúdo científico, vai ter Nutritur também para vocês passearem, né? Então, não deixem de participar. E em março já teremos abertura do Congresso para envio dos trabalhos, tanto para pôster como para tema livre, né? E lembrando que esses trabalhos normalmente sempre são premiados. Por último, também não menos importante, nós teremos aqui também, em parceria com a Braskem, nos dias 23 e 24 de abril, o evento Acerto, né? O simpósio Acerto. E a Braskem está apoiando esse simpósio e conseguimos 20% de desconto para os nossos associados. Então, se você é sócio da Braskem, aproveite os benefícios e inscreva-se no Simpósio Acerto através do site. Mas se você ainda não é sócio, ainda dá tempo de você se associar. Não deixe de associar na Braskem, né? Bom, então hoje, pessoal, a gente tem um tema muito, muito importante, que nós vamos falar então nessa live sobre a imunonutrição perioperatória, né? Como melhorando os desfechos dos pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas. E aqui junto comigo, para participar dessa live, eu gostaria de chamar meu amigo e parceiro de tantas lives, de tantos encontros, né, e de trabalhos mesmo, o doutor Tiago Gonçalves, que é médico, é, ele é doutorando em ciências médicas, né, é especialista em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, a ABRAM, também ele é especialista em terapia parenteral e enteral pela Braskem, coordenador clínico e técnico administrativo das equipes multiprofissionais em terapia nutricional do Hospital Santa Maggiore. E também é coordenador da equipe de nutrogeriatria da rede Prevent Senior. Então, agora conosco o Dr. Tiago. Boa noite, pessoal. Obrigado, Diana, mais uma vez nessa parceria. E aí, falando de um tema super interessante, né? Muitos ainda não, né, desconhecem esse tema, mas de uma extrema relevância aí para melhorar os desfechos do nosso paciente cirúrgico, né? Muito É isso. obrigado pelo convite. Boa noite, bom ver você aqui. Então, muito importante esse tema, né? A gente sabe que já é um assunto muito conhecido, mas como você falou, muitas pessoas ainda não fazem isso na prática. Então, para começar a nossa conversa, nosso bate-papo, tem algumas perguntas aqui. Então, vamos lá. Então, dentro dessa imunonutrição perioperatória, Tiago, muita gente quer saber quais são esses pacientes, os pacientes que realmente, né, devem receber essa imunonutrição, tanto antes como depois da operação. Ótima pergunta, Diana. Eu acho que antes de a gente falar de imunonutrição, a gente tem que falar que todo paciente cirúrgico,
ele não é só a cirurgia, né? Ele tem uma jornada que tem que ser percorrida. Eu acho que se a gente colocar isso na cabeça, principalmente do cirurgião, a gente já vai estar ganhando 50% aí dos resultados. Então, tem uma jornada que se começa no pré-operatório, você avaliando o paciente de uma forma global, né? Claro, não só o estado nutricional, que aqui é o nosso tema principal, mas de uma maneira global, você avalia esse paciente e aí começa a jornada dele até o momento da cirurgia e depois continua acompanhando no pós-operatório. Então, eu acho que isso é a primeira mensagem que a gente tem que passar. Tem que ter um preparo, né? A gente sabe que o estado nutricional, realmente, ele vai determinar aí vários desfechos no pós-operatório, né? E a resposta metabólica ao trauma, né? Então, sempre quando você tem lá desde a incisão no paciente, no início da cirurgia, a gente já tem uma resposta metabólica, uma resposta inflamatória e imunológica sendo desencadeada. E se o estado nutricional desse paciente estiver comprometido, essa resposta metabólica, imunológica, ela vai estar muito mais exacerbada do que um paciente que tem uma reserva nutricional adequada. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o que a gente tem já de imunonutrição na literatura. Então, o que a gente já tem provado, desde lá do ESPEN, né, há quase 20 anos, lá uma das primeiras diretrizes de cirurgia lá do Harvard Wyman, ele já colocava como um grau de recomendação A você dá imunonutrição para pacientes oncológicos que vão ser submetidos a cirurgias de câncer de cabeça e pescoço e de tubo de trato gastrointestinal superior, né? E claro, de médio e grande porte, porque eles entendem que esses pacientes são mais depletados e que realmente eles se beneficiariam mais dos imunonutrientes. Também, né, depois, né, durante esse período, e agora no legado que o ESPEN 2016 deixou para a gente, né, onde ele coloca também, ele revalida esse grau de recomendação alto de dar imunonutrientes nesses pacientes de cirurgias oncológicas, mas também ele fortalece a ideia de que a imunonutrição você, né, como professor e como uma das, né, grandes nomes aí do acerto, a imunonutrição é um dos pilares de todo esse processo, né, do acerto. Então, claro, não adianta a gente fazer imunonutrição se você não fizer uma abreviação de jejum desse paciente, 2 a 3 horas antes da cirurgia, fornecer ali, né, a maltodestrina com ou sem uma base nitrogenada. Se você não fazer uma pré-habilitação desse doente, ou seja, você identificar que ele tem uma redução de muscularidade no pré-operatório e já no pré-operatório você trabalhar com essa massa muscular, com uma suplementação, né, hipercalórica ou normocalórica proteica para esse paciente no pré-operatório, para que ele chegue ali na cirurgia mais preparado possível. Então, existe uma jornada, né? Então, não é só a imunonutrição unicamente, né, que vai mudar os desfechos. E, claro, no pós-operatório, a gente liberar a dieta o mais precoce possível, você mobilizar esse paciente mais precoce, então, controlar a glicemia. Então, tudo isso, reduzir os fatores de estresse, tudo isso vai propiciar um melhor desfecho para o seu paciente, menos complicação infecciosa e não infecciosa, e o tempo de internação que vai estar encurtado. Isso vai se traduzir aí com custo-efetividade. Muito bom. Eu vou pegar um pedacinho e colocar também a importância, né, Tiago, dos aqueles pacientes que eles não têm, às vezes, um grau grave de desnutrição, mas a própria cirurgia coloca o doente em risco. Perfeito. Mesmo as cirurgias ortopédicas, né? Se a gente pensar num paciente que tem uma queda como um idoso e faz uma fratura, e pode ser um paciente que esperar alguns dias, porque muitas vezes o nutricionista ele vai intervir apenas quando o paciente está desnutrido, e o objetivo da imunonutrição é também preparar aquele paciente, porque a cirurgia programada, ela é um trauma programado, né? Então, acho que isso é muito importante a gente lembrar os nutricionistas que estão aqui, a equipe, de pensar que a cirurgia nessa jornada é como se o paciente ele vai passar pelo trauma, né? Então, talvez em alguns pacientes, como foi o seu trabalho que você publicou com idosos, e se a gente pensar isso dentro do idoso, que já tem toda uma alteração na composição corporal, né? O nutricionista ficar alerta e não fazer isso apenas para aqueles desnutridos, né? E aí tem muitas perguntas importantes, e dentro desse
desse universo, dessa jornada, né? Que a gente pensa assim, o que que eu quero com isso, né? Ou seja, o que que essa imunonutrição traz de benefício para o meu paciente. Então, qual o benefício que um paciente que recebe uma imunonutrição comparado com aquele que não recebe? O que que a gente espera? Eu, enquanto nutricionista, você como médico, o que que você quer, né? Na verdade, Diana, é isso que você falou, né? Porque quando a gente começou a trabalhar com nutrição, quando me despertou esse interesse há 10 anos, eu pensava mais, naquela época estava mais focado no paciente desnutrido mesmo, né? Mas depois foram saindo trabalhos, né? Que em pacientes não desnutridos, ou esse último estudo que eu publiquei, que minha equipe publicou na JPEN, agora no final do ano passado, foram pacientes com IMC de 30, né, pacientes obesos, e a gente teve uma resposta excelente. Então, o que a gente espera, na verdade, é que independente do estado nutricional no pré-operatório, é claro que o desnutrido talvez ele precise de uma pré-habilitação cirúrgica mais prolongada, né, e o não desnutrido ele pode já ir para uma fase já da imunonutrição e já a cirurgia e o acompanhamento pós-operatório, mas o que a gente quer, na verdade, é que esse paciente tenha uma recuperação mais rápida, que ele não abra uma fístula, que ele tenha uma cicatrização mais otimizada, que ele tenha, volte à sua função o mais rápido possível e que ele seja deshospitalizado o mais breve possível para evitar as complicações da internação prolongada. É, realmente é muito importante a gente ter isso em mente, e o que a gente vê que os trabalhos, como você falou, tem 20 anos, né? O Braga e o Gianotti talvez sejam um dos primeiros a publicar lá em 2000, 2002, trabalhos mostrando os benefícios, né? E hoje, assim, se a gente pensar junto com a desnutrição, tem 20 anos, né, que nós da área de saúde, precisamos estar sempre lembrando, através de um evento como esse, a importância da imunonutrição, né, o quanto ela é importante. E já pensando nisso, muitas vezes a gente fala, mas fazer imunonutrição, dieta hiperproteica, isso encarece principalmente para o administrador do hospital, né? Porque à primeira vista parece que é caro o produto. Mas então, quais os benefícios que a gente vê na literatura quando a gente coloca aí essa questão do custo-efetividade? O que você pode ajudar a gente nesse momento, até para convencer nossos gestores, né? Não, o produto tem esse benefício, a imunutrição, o que a gente pode fazer? Eu acho que essa é a nossa maior dificuldade, né, Diana? Porque é um produto, né, é um suporte nutricional específico, né? Então, toda aquela resposta metabólica que a gente conhece, esse produto, esse imunonutriente, ele vai atenuar essa resposta metabólica, vai atenuar a resposta inflamatória, então tem uma série de reações que a gente sabe que vai melhorar o desfecho no pós-operatório. Mas isso muitas vezes, pontualmente, a gente não consegue mensurar, né? Então, o que isso vai trazer de benefício. Então, na verdade, o que eu proponho é que as pessoas que trabalham com isso, trabalham com equipes cirúrgicas ou se dedicam a isso, que comecem a mostrar para o seu administrador, para o seu gestor hospitalar, quanto custa uma complicação cirúrgica, né? Seja uma infecção de sítio cirúrgico, ou uma deiscência de anastomose, ou um paciente que você não vai poder usar o TGI, você vai ter que entrar com uma nutrição parenteral. Então, quanto que custa essa complicação e quanto que é o custo de você incluir esse suporte nutricional específico de uma maneira profilática, né? Porque você tem que pensar também que você vai usar para alguns pacientes e esses pacientes, utilizando ou não, eles não iam complicar. Então, você tem que colocar isso numa balança, mas o custo, e aí que a gente chega na palavra custo-efetividade, né? Porque você tem o custo global da cirurgia, você tem o custo de uma complicação cirúrgica, você tem o custo adicional que o suporte nutricional vai te dar, mas o custo-efetividade vai ser isso, é quando você coloca isso numa tabela e divide pelos pacientes que ficarem livres de complicação. Então, esse custo-efetividade, nos trabalhos do Braga, do Gianotti, lá da Itália, lá desde 2000, 2002, 2005, que eles fizeram vários estudos de custo-efetividade, inclusive para pacientes não desnutridos, para pacientes eutróficos, eles mostram que o custo-efetividade é muito positivo, né? Chega a ser de 2 a 3 vezes maior quando você coloca todos os pacientes juntos, os que complicaram e os que não complicaram, tá? Então, está mais do que provado que é custo efetivo. E talvez seja isso que pontualmente o cirurgião ou o nutricionista que trabalha
com paciente cirúrgico não consiga olhar, e muito menos um gestor, um administrador hospitalar. Então, quando isso acontece, eu sempre falo que a gente tem que medir, né? Então, a forma mais correta e, às vezes, a forma mais fácil para você mostrar para um administrador hospitalar é você medir aquilo. Então, eu vou dar para o meu paciente isso de suplemento, né, específico, de uma dieta, de um nutriente específico, isso vai custar X, o pré e pós-operatório, né, que é o período ideal para se entregar, mas quanto que isso vai me render de benefício, né? De quanto efetivo isso vai ter. Aí você pega a sua série histórica de complicações cirúrgicas, quanto custou cada complicação, uma diária a mais, quanto que custa. Muitas vezes, uma diária a mais de internação já paga, com certeza, os 10, 15 dias que você vai usar de suporte nutricional. Muito interessante. A gente que está sempre ligado nesses protocolos de nutrição perioperatória, não sei se você viu, o Vishmer, acho que um artigo dele de 2018, onde ele começa algumas perguntinhas, né? Por exemplo, 2 em cada 3 pacientes que vão fazer cirurgias do aparelho digestório, por exemplo, são desnutridos. Aí tem uma parte que ele coloca assim, que cada $1 que você investe em nutrição específica, você economiza $200, $250. É assim, é uma coisa enorme, né? Então, esse assunto é tão importante para nós nutricionistas, porque quando a gente vai conversar tanto com o gestor daquele hospital ou com o convênio, né? Isso é um ponto importante, que no final das contas, é o que o acerto tem uma parte disso, no final das contas, do todo, você economiza bastante, né? Você traz, na verdade, um benefício, tanto em questão de custo, como benefício para o paciente. Eu acho que isso conta muito e isso é importante, né? Eu acho que a gente fala muito do custo financeiro, mas o custo de qualidade de vida para um paciente que não complicou, que não fez uma descência de uma anastomose, né, de uma infecção, de uma sepse, isso é imensurável, né, esse custo. Então, se a gente colocar numa balança, só o financeiro a gente já está ganhando muito. E o Está cuidado, ganhando muito. você somar com o cuidado com o seu paciente, isso vai ser muito maior, né, esse ganho. Muito bom. Tem uma coisa que incomoda muito a gente, né? Eu acho que quando eu falo a gente, nós da equipe de terapia nutricional, é quando a gente sabe os benefícios da terapia nutricional e às vezes a gente não consegue fazer. Então, tem uma pergunta que sempre vem eu não consegui preparar meu paciente, por exemplo. O paciente chegou hoje à noite, está internando aí, lá no hospital, onde você trabalha, e amanhã o cirurgião já falou assim: amanhã, 6 horas, eu quero o paciente no campo cirúrgico, e a gente não conseguiu fazer nada, né? Porque não são todos, nem todos falamos a mesma língua, né? Embora tenhamos aí, a gente tem 20 e poucos anos de evidência, né? O que você faz? O que você aconselha, né? O que você faz com esse paciente? Porque daí você só vai cuidar dele depois, né? Como é que a gente faz isso, esses cuidados perioperatórios aí? A imunonutrição, que está estabelecido, né, por todos esses últimos estudos, Diana, é que realmente o ideal, né, então a significância estatística melhor de reduzir complicações e tempo de internação é quando ela é dada no perioperatório, né, no pré e no pós-operatório. Mas é claro que muitas vezes isso não acontece. Às vezes você pega um paciente que vai fazer já chega, né, com uma lesão gástrica, vai fazer uma gastrectomia, esse paciente numa urgência, ele não foi preparado. O que a gente tem que ter em mente, que a gente, claro, a gente deve fazer, não vai ter o benefício completo, mas vai ter muito benefício de você, no pós-operatório, liberar uma dieta mais precoce, de você usar um imunonutriente, sim, no pós-operatório, de você de reduzir fluido endovenoso no pós-operatório, de mobilizar precoce. Então, a jornada não vai ser completa, mas ela tem que ser começada em algum momento. Então, o mais precoce possível, né? Então, internou o paciente, mesmo que ele chegue por uma via que ele não fez o preparo, você começa dali e claro que você vai ter alguns dos benefícios que a gente encontra. É muito interessante isso, porque a gente vê também que tem muitos pacientes que internam, mas às vezes não dá para fazer os 5 dias, 10 dias, 14 dias, né? Pré. Então, eu acho que essa é uma boa dica que a gente coloca. Se você não consegue fazer por inúmeros motivos, desde que é um trauma agudo, aí
Uma das dicas é você fazer no pós, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante para nós, que, ou seja, como você falou, a jornada, o caminho não acaba ali após a cirurgia. Ele ainda vai ter muito tempo de recuperação, e lembrando que o tratamento não termina também no hospital, né, Tiago? Assim, a gente às vezes é, acho que demora muito para as pessoas pensarem, a partir de uma paciente teve alta, acabou o tratamento. Não, não acabou. Então, se você puder fazer a terapia nutricional, né, no pós, é uma boa, é uma boa, é um bom plano também fazer apenas no pós. E também tem coisas importantes, assim, a gente sabe, dentro desse universo da nutrição, né, a gente tem muitos produtos hoje no mercado, muitas fórmulas, né, e tem hora que o nutricionista ou a equipe fica, não, o que que eu vou usar, né? Então, assim, dentro desse universo, tanto de suplementos para via oral, como dieta integral, hipercalóricos, hiperproteicos, né? É, quais são exatamente, né? Qual é realmente a composição dessa dieta, dessa fórmula, que realmente traz esses benefícios, né? Para o paciente. Qualquer fórmula, como é que é isso? Como é que a gente lida com esse universo aí de produtos que existe para nós, assim? Na verdade, a gente usa, né, uma fórmula, né, específica com imunonutrientes. O que que é isso? O que que são imunonutrientes, né? O que que é imunonutrição, né? Então, são nutrientes específicos, é um mix, na verdade, de principalmente a arginina, o ácido graxo ômega 3 e nucleotídeos. Cada um deles vai ter uma função específica naquela cadeia inflamatória da resposta metabólica, né? Então, tanto ali, né, na resposta imunológica, porque tem aumento de, assim que você tem agressão cirúrgica, você tem aumento de citocinas inflamatórias, L1, L6, TNF-alfa, quanto na resposta neurohormonal, onde você tem resistência insulínica e aí o aumento do catabolismo proteico. Tudo isso aí, os dois braços se unindo ali, tendendo, levando a uma tendência do seu paciente desnutrir no pós-operatório, né? Então, cada um vai estar ligado a uma dessas cadeias. A arginina, ela é um aminoácido, né? Um aminoácido não essencial, mas em algumas condições, naquele paciente que já é debilitado prévio, está num estresse cirúrgico muito grave, ela pode se tornar condicionamento essencial. Então, a gente sabe que ela tem ali o dobramento hepático dela, da arginina, da ornitina, da prolina, né, que também é importante para a cicatrização dessa ferida, mas a gente não pode esquecer que a arginina, ela é um potente, né, ela é um dos precursores do óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. Então, não adianta a gente dar o suporte nutricional específico se ele não chegar lá aonde foi dado aquele ponto, ali no finalzinho daquela ferida, onde você vai ter, né, tem que ter uma cicatrização mais otimizada. Então, na verdade, a arginina funciona como esse vasodilatador, né, aumentar a oxigenação tecidual periférica para levar os outros nutrientes para ali. Então, a arginina tem isso. A arginina também é um potente, né, estimulador de secreção hormonal, como aumenta a secreção de insulina, do GH, do GF1, que são hormônios anabólicos que vão melhorar aí a massa muscular, né, a sinalização de toda a cascata para ter um estímulo da mTOR e síntese proteica, e também da ativação de linfócito, né? Por isso que a gente fala que imunonutrição ela tem que ser feita pelo tubo digestivo, onde a gente tem ali 70, 75% do nosso sistema imunológico. É na nossa mucosa intestinal, né? Onde tem as placas de Peyer e onde você tem o estímulo. Então, o melhor local é o suplemento oral e interal, que vai estar fornecendo isso. Então, a arginina tem todo esse leque, a gente usa o ômega 3, que são os ácidos graxos poliinsaturados, né? Eles são essenciais, né? Então a gente não tem como sintetizar ele, então eles precisam ser fornecidos. E a gente usa o ômega 3, né? Aquela via da série ímpar, né? Onde você tem a cascata anti-inflamatória, né? Aquela que não é derivado do ácido araquidônico inflamatório. A gente vai para o lado anti-inflamatório, onde vai ter o EPA e o DHA, tá? E também a gente tem os nucleotídeos, que são aquele bloco molecular, né, composto que vão formar o DNA e o RNA.
né? Então, quando a gente fala de síntese proteica, de formação tecidual, a gente precisa pensar nos ácidos nucleicos. E esse bloco é formado, então, por pentose, por ácido, por fosfato e por uma base nitrogenada, né? Então, a base nitrogenada é que vai formar aí esses nucleotídeos. Então, o mix dessas substâncias, elas vão atuar de forma, né, cada uma ali na sua cadeia inflamatória, propiciando aí um efeito de reduzir estresse oxidativo, de vasodilatar, de levar os nutrientes. Claro que tudo isso junto com vitaminas e minerais. Então, vitamina C, vitamina E, que são antioxidantes, o zinco, que é cofator aí para a arginina, para você ter a formação, né, de prolina para hidroxiprolina, você precisa da vitamina C. Então, todos eles também importantes aí como cofatores, tá? Então, a gente usa esse tipo de fórmula para fazer a imunonutrição perioperatória. Então, tem uma pergunta interessante aqui, que as pessoas sempre querem saber, qual, assim, nesse momento, assim, talvez o papel da proteína das calorias. Será que os imunonutrientes suficientes são capazes de fazer tudo isso, ou a gente precisa pensar no todo, né? Boa pergunta, Diana, porque a fórmula base, ela é normocalórica, né? Então, ela é normocalórica e hiperproteica. Então, dependendo do seu paciente, como você vai prepará-lo, né, para a cirurgia, talvez você precise de uma fase de 30, de 14 dias antes, para você suplementar ele com um suplemento hipercalórico, hiperproteico. Você pode até manter ele, né, até a cirurgia e no pós-operatório, mas você precisa garantir ali a oferta dos imunonutrientes. Então, aí você associa os imunonutrientes, né, naquela quantidade que a gente usa ali de 500 a 600 ml dia, né, de 5 a 7 dias antes, mas antes, previamente, se ele é desnutrido ou ele tem um risco nutricional, você já vai suplementando ele com uma fórmula hipercalórica e hiperproteica, tá? Então, acho que tem que separar o que é imunonutrição e o que é um suplemento para a gente restabelecer a caloria do paciente, de um paciente desnutrido grave, né? Então, tem que separar. A imunonutrição é para atenuar a resposta inflamatória peri e pós-operatório, tá? É diferente de você querer nutrir, né, e fazer um paciente, fazer um suporte nutricional só com imunonutrição. Isso não é viável. Tá? Isso é muito interessante também, porque a gente tem que olhar para o paciente como um todo, né? A imunonutrição, a gente tem uma pergunta aqui, por exemplo, o que é imunonutrição, né? A gente sabe hoje de uma forma, já é isso, né? Para reduzir estresse oxidativo, inflamatório, melhorar a cicatrização, né? E que, ou seja, de uma forma geral, eles têm um papel além da nutrição. Não é só nutrir calorias e proteínas, mas ele tem um papel, né, mais relacionado à resposta inflamatória, né, e assim por diante. Então, é importante que garantir calorias e proteínas, e especificamente para esse paciente cirúrgico, a imunonutrição, ela tem uma grande, grande evidência, né? A gente tem mais aí, talvez mais até de 10 se a gente pegar meta-análise, revisão sistemática, mostrando isso com inúmeros trabalhos no mundo inteiro. E aí eu já pergunto para você que tem uma pergunta aqui muito interessante, que é por que depois de, mesmo com tanto tempo de estudos, né, mais de 20 anos, tantas diretrizes também, né, guidelines da ESPEN, ASPEN, a própria Braspen, né, o acerto colocando tudo isso, as meta-análises, por que ainda os profissionais não prescrevem? O que acontece com esses nossos colegas, né, que sabendo disso não fazem? Por que será? Eu acho que é um pouco tem desconhecimento, né? Então eles às vezes até sabem, né, que existe, mas não entendem o efeito, né, disso, né? Então o desfecho que isso vai ter. Então acredito nisso, muito desconhecimento. Muitas pessoas se preocupam com o custo, pensam assim, o paciente não vai, ele já está comprando várias coisas, ele não vai comprar mais isso. Mas é tudo como você vende a história, né? Se você contar para o paciente que aquilo, na verdade, não é só um suplemento, né? É um remédio que ele vai tomar, um remédio no pré e no pós-operatório, que vai prevenir ele de abrir a ferida, de ele ter que reoperar, né? De que ele não vai pegar uma infecção, ele vai sair antes do hospital, a funcionalidade dele vai melhorar. Então, é como é vendido também toda a história.
mas eu acho que ainda a questão do desconhecimento é maior. Eu acho que a gente precisa ainda, né? Eles até entendem a abreviação do jejum, mas a imunonutrição ainda acho que a gente precisa realmente, né, difundir, divulgar nossos dados, os resultados que a gente vai falar daqui a pouco do estudo da ortopedia, para realmente mudar o mindset desses profissionais. E tem dentro de toda essa esse pool de coisas, de benefícios da imunonutrição, né? É, assim, uma coisa que também talvez atrapalhe um pouco a prescrição está relacionada um pouco aos hospitais públicos, como o convênio, como a gente convence, nós, enquanto prescritores, né, o convênio com esse produto, e também nos hospitais públicos, onde tem os processos de compra, né? Como que a gente faz isso? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que isso é um ponto muito relevante, né? Quando foi, por exemplo, implantar o acerto, teve que se fazer um processo de convencimento, né? Então, assim, a gente falou um pouco isso, mas acho que essa é uma mensagem importante. Tem muitos colegas nutricionistas, ou até recém-graduados, que conhecem, mas chega na hora e fala assim: ah, eu falo, mas não compram, né? O que que a gente pode trabalhar aqui? Não é fácil, né? Convencer, então, o gestor e o convênio desses benefícios, né? Acho que a gente falou um pouquinho, talvez falar um pouco mais. Mas eu acho que precisa medir, precisa tabular os resultados, precisa mostrar, realmente ensinar, mostrar que realmente a questão da efetividade, né, no processo de toda a jornada do seu paciente, você vai mudar, que você tem que tabular complicações, pacientes que não complicaram, tempo de internação. Eu acho que é. Eu acho que travou um pouquinho. Enquanto o Thiago volta, então, acho que Só é. assim que você consegue. Ah, tá, deu Voltei? uma travada. Deu uma travadinha, mas voltou, Voltou? né? É. Então, eu E acho que eu pode. acho que eu acho que realmente tem que medir, né, essas etapas e você precisa mostrar os benefícios. Algumas operadoras hoje elas já entendem isso, né, e elas dão para alguns pacientes o imunonutriente, né, que a gente consiga. Né? Agora tem que medir os resultados, né, Diana? Não tem e fazer treinamento e mostrar para a equipe que realmente o custo-efetividade do processo total é positivo. Acho que precisa todo dia ali falando e mostrando os resultados. E você acha que é importante, por exemplo, o ideal seria fazer o que você fez, né, Tiago? Você pegou, você mediu os seus resultados. Então, você foi lá no seu hospital que opera, você já me falou que tem um grande número de cirurgias ortopédicas, e aí já puxando um pouco para discutir o seu artigo que saiu no JP no ano passado, que eu parabenizo muito você e sua equipe, é um artigo que tem 3.015 idosos, né? Ou seja, se você fizer isso e mostrar para o seu gestor, muito melhor, né? Daí eu quero até que você comente um pouco o seu trabalho, né? A importância, eu vi aqui, eu li, coloquei aqui alguns pontos importantes dos resultados, mas assim, uma das coisas que o nutricionista, a equipe pode usar, próprio artigo seu, outros artigos publicados de outros colegas, tanto nacional como internacional, porque muitas vezes o nutricionista não tem como fazer o estudo, não tem ou o profissional, mas então existe uma farta evidência mostrando diretrizes, guidelines, né? Então, assim, dentro já pegando isso, é uma forma de você, seria convencer, né, ou mostrar a importância, que seria fazendo um estudo, mas quando não é possível, né, poderíamos, então, mostrar o que já tem na evidência, as próprias diretrizes nossas, né, aqui da Braskem. E aí, o que que você poderia me falar um pouco não sei se você está me vendo, porque deu uma sumidinha aí. Ah, tá lá. Voltou. Voltou.
O que que você pode me falar então do seu trabalho? Porque eu acho que seu trabalho ele tem uma forte evidência, né? É porque o número é muito grande e os resultados dele, né? E já falando um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Que é muito importante aqui para nós. Por conta disso, né, para mostrar realmente a efetividade aí do suporte nutricional perioperatório. Então, tudo começou com isso. Como eu tinha trabalho com paciente idoso e tinha muita cirurgia ortopédica e a imunonutrição já estava mais estabelecida nos pacientes oncológicos, a gente preferiu usar nos ortopédicos, né? Então, o trabalho foi publicado agora na JPEN, é um N de mais de 3.000 pacientes, então é um N muito grande. E a gente tinha muitos pacientes que operavam, né, da ortopedia e que no pós-operatório eles evoluíam mal, né? Evoluíam mal porque tinham TVP, porque não conseguiam reabilitar a massa muscular. Então, na verdade, o que a gente quis mesmo. Deu uma cortadinha aí, tá mudo, tá congelada a imagem. Enquanto o Tiago volta. Então, esse trabalho, né? Ele teve, pessoal, em cada braço, ou seja, o grupo imunonutrição, quase 1.400 idosos. Mostrar a efetividade disso, estudar. Oi, Diana, voltou? Oi, oi, oi. Tá travando um pouco o vídeo, mas acho que você pode voltar, Tiago, falando um pouco sobre a intervenção, né? Como que foi feita, porque tem uma pergunta aqui, como é essa intervenção? O que que eu faço realmente? O que que realmente eu devo usar? Quantidade, tempo, volume, se é via oral, enteral, como que é feito isso? O vídeo tá travando, né? Então, a gente. Tá congelando. Então, enquanto o Tiago volta, gente, o estudo ele foi feito durante 5 dias no pré e no pós-operatórias. O Tiago voltando, ele pode complementar, eu acho que ele está me ouvindo. E esses pacientes receberam, então, 600 ml por dia durante 5 dias. Antes da cirurgia, eles foram submetidos, idosos, né, do grupo imunonutrição. E no pós-operatório, eles continuaram com a suplementação com a imunonutrição. E teve resultados muito interessantes. E um número muito grande de pacientes, né, e de idosos, né? Se a gente pensar que o idoso já é uma população mais vulnerável, tanto do ponto de vista metabólico, também antropométrico, né, e de composição corporal, é muito mais do que indicado e muito bem indicado a imunonutrição para esses idosos, né? Então, o que esse grupo do Dr. Tiago fez, justamente foi para prevenção de complicações, de fístulas, né? Nesses pacientes, para melhorar a cicatrização, fez a imunonutrição tanto no pré como no pós. E o que que eles conseguiram com isso? Uma coisa importante que é não só redução de infecção, né, em 55%, ou seja, já pensou 55% de pacientes, né, o risco, né, reduziu mais do que a metade desse paciente fazer uma infecção no pós-operatório, ou seja, uma pneumonia, uma infecção do sítio cirúrgico, uma própria infecção de parede ou uma infecção do trato urinário, né? Então, como isso foi importante para esses pacientes. Vamos ver se o Tiago está voltando. Tiago, eu fui. Opa! Eu ia falar para ele, eu fui ousada aqui e comecei a falar seus resultados, né? Estou aqui falando, aí Isso aí, Diana.
Tem um Eu não sei se probleminha aqui na. Eu tô com o celular agora. você estava me ouvindo. Consegui ouvir tudo, só não estava conseguindo logar. Então vira aqui, vira para você ficar, você está lateralizado. Aí, agora sim, Perfeito? deu Então, certo. tá bom. Então, eu Então, parei aqui, eu eu escutei. continuei falando aqui da Eu intervenção, escutei. mas tá. Perfeito. Então, Diana, na verdade foi isso, né? A gente começou a estudar os pacientes ortopédicos por conta desse problema, né? São pacientes que o envelhecimento está aí, cada vez mais ele tá exponencial esse envelhecimento. A gente sabe que uma das piores causas de disfunção no idoso está associado com a osteoartrite grave, né? Principalmente de joelho e quadril. Então, e esses idosos que estão envelhecendo cada vez mais, eles evoluem com essa dor incapacitante. Então, o número de artroplastias que estão acontecendo hoje, não só no Brasil, como no mundo, principalmente nos Estados Unidos, é muito grande. E quando você junta o idoso obeso, né, porque se você vê lá o IMC médio do N de 3 mil pacientes, é um IMC de 30,6, o IMC médio. Então, eram idosos obesos. Né? Então, pelo IMC, eles não eram desnutridos. Se eles tinham obesidade sarcopênica, provavelmente, né? Porque uma idade média de 73, 75 anos, provavelmente tinha alguma sarcopenia aí nesses pacientes. O que acontece é que a gente pensou em usar imunonutriente tanto para melhorar os desfechos, porque a gente tinha uma quantidade de infecção de prótese muito grande, tá, desses pacientes, e muitos deles perdiam muita massa muscular no pós-operatório. Então a gente achou melhor usar imunonutriente para esses pacientes, já que na oncologia já era uma coisa difundida, né? Então a gente começou a usar neles. Usamos 5 dias no pré-operatório, 3 vezes ao dia. Então eles tomavam um suplemento, né, com imunonutriente 200 ml 3 vezes ao dia, e a gente usava também no pós-operatório, né? Então, pós-operatório, no primeiro PO já começava a usar para esses pacientes 3 vezes ao dia durante 5 dias, tá? Além de tudo que a gente já faz, né? Abreviação de jejum, usar controle da dor no pós-operatório, mobilização precoce. Então, tudo isso era feito, tá, Diana? E a gente comparou com uma série histórica, onde só tinha orientação nutricional, mas sem suplementação, né? Mas os protocolos hospitalares não diferiram, né, nesse período todo. É claro que é uma limitação do estudo, né, porque os grupos não foram comparados no mesmo tempo, né, então a gente usou uma série histórica quando não tinha imunonutriente, mas o que a gente mostrou, Diana, dos pacientes que tomaram o imunonutriente, o suplemento com imunomoduladores, é que a gente reduziu um dia de internação, tá? Então, esse paciente já reduziu um dia de internação, então uma diária já paga o suplemento que a gente deu, né, que a operadora financiou para esses pacientes, que já é um protocolo institucional, dá o imunonutriente para todo paciente que vai fazer cirurgia, e as complicações infecciosas. A gente reduziu o risco de eles terem infecção em 55%, de infecciosa e 50% do não infecciosa, entre elas a TVP no pós-operatório. E uma coisa também que chamou muita atenção em artroplastia de quadril, existe o risco de ter muito sangramento, né? E o que a gente percebeu é que no grupo que usou o imunonutriente, a gente reduziu o risco em 76%, o risco de eles terem um sangramento no pós-operatório. Então, isso chamou muita atenção nossa de que talvez só a resposta inflamatória, metabólica, imunológica, o imunonutriente pode ter outras ações também, principalmente por causa do ômega 3, para evitar aí, os efeitos de trombose no pós-operatório. Então, todos esses benefícios já mostram para a gente, e aí, a partir de então, a gente tem usado para quase todas as cirurgias além das artroplastias, as de médio e grande porte. E, doutor Tiago, vocês ofertaram tanto por via oral como interal? Como é que foi? Isso, na verdade a gente usou, né, o imunonutriente por via oral, na maioria das vezes, mas se esse paciente ele já era usuário de sonda, a gente oferta também por via interal, não tem problema, né? Então, o que a gente usaria, né, de 200 ml 3 vezes por dia na via oral, a gente usaria ali meio litro ou 1 litro
por dia. Claro que o paciente que já, por exemplo, já usa uma fórmula hipercalórica e hiperproteica na dieta interal dele, a gente não vai tirar isso, tá? O suplemento ele vai ser acrescido nos horários, porque às vezes as pessoas têm essa mania de tirar uma dieta hiper e colocar né, só o imunonutriente como fonte de nutrição. Né? Na verdade, ele vai ser adicionado para suplementar e para você ter todos os benefícios da atenuação da resposta inflamatória aí no pós-operatório, né, Diana? Então, a gente usa por via interal ou por via oral, né? A gente tem que ter, os trabalhos mostram um benefício, porque também tem uma coisa, não adianta a gente prescrever e achar que o paciente vai tomar aquilo e que vai ser 100% de aceitação. Então, uma das coisas que a gente acompanhou no trabalho, a gente só incluiu na análise os pacientes que internaram. Quando eles internaram, eles traziam como se fosse a gente deixava uma cartilha para eles pintarem o quanto de suplemento, as caixinhas de suplemento, e aí eles tinham que pintar ali nas caixinhas o quanto eles tinham tomado. Então, a gente só incluiu aqueles que consumiram mais de 50% no pré-operatório, tá? Para a gente ter benefício. Então, os trabalhos mostram que a gente vai ter um benefício quando eles consomem mais de 50% a 60% do que a gente prescreve de imunonutrientes. Então, tem que fazer o controle. Não adianta só prescrever, né, Diana? A gente sabe que muitos não tomam. Isso é muito importante, né? Porque às vezes você prescreve e acha, né? Então é importante você medir o que faz. E assim, uma coisa que você colocou muito importante, que é dado pela via interal, que muitos nutricionistas perguntam, é que considerar aí também a questão do custo e que o benefício com 600 ml, 500 ml, você já consegue. Então, com isso, você consegue tratar mais pacientes se você não, por exemplo, se a necessidade do paciente é 2.000 calorias, você não precisa dar 2.000, 1.500 calorias especificamente da imunonutrição, né? Eu acho que isso é muito importante, porque, ou seja, você vai fazer vai suplementar a dieta dele com um suplemento, seria isso, né? Então, isso é Exato. muito importante. Então, não necessariamente tem que usar tudo. E tem uma pergunta que não tem como não falar, não sei, né, da arginina na sepse, né? Porque já que a arginina é um imunonutriente que ele ajuda no processo cicatricial, tem relação lá com o óxido nítrico, o que que tem disso na sepse? Você teve algum paciente? O que que você pode falar para a gente disso? Que alguns pacientes no pós-operatório entram em sepse. Como é que a gente sai dessa? Boa pergunta, né, Diana? Acho que todo mundo fala, né, dessa parte. Na verdade, na sepsis a gente tem um choque distributivo, né? Um choque se você ofertar uma substância como a arginina, na quantidade que tem na fórmula, que é em torno de 1/4 da fonte proteica é a arginina, você vai estar vasodilatando a periferia. E vasodilatando, você vai estar mantendo a sepse do paciente. É claro que não é qualquer infecção que a gente vai pegar lá e vai suspender, né? Então, como a gente, né, trabalha, você tem que avaliar muito se o paciente só está com uma infecção local e se ele está em choque séptico, né? Então, a gente não vai usar na sepse grave, no choque séptico, porque isso vai manter o choque dele, né, na dose que a gente geralmente usa. Então, esses são os únicos pacientes que a gente excluiu mesmo, aqueles que foram para UTI em choque séptico, e aí a gente não usou o imunonutriente no pós-operatório por conta disso. Mas se for uma infecção de prótese, o paciente bem, pressão bom, estável, está tomando seu antibiótico, não tem que tirar a arginina, tá? Então, é um vasodilatador, vai continuar mantendo ali a oxigenação da periferia, tanto para cicatrizar, para produzir colágeno, como também estimular a linfócito T e tudo que ela faz, ela representa para melhorar a cicatrização e como vasodilatador. Então, é mais avaliar, claro, é caso a caso, mas não suspendam por qualquer tipo de infecção de sítio cirúrgico ou que o paciente não tem uma repercussão hemodinâmica no paciente, tá? Certo. Tem uma coisa interessante também, enquanto isso, depois eu vou colocar a referência aqui para o pessoal no chat, que estão me perguntando, né, que é o artigo do Tiago, né, do Dr. Tiago Gonçalves, na JPEN de 2020. É só colocar o sobrenome dele lá, que vocês encontram o artigo, né? Mas, assim, em relação à glicemia desses pacientes, a gente sabe que muitos idosos já têm alteração de perfil glicêmico, alguns são diabéticos, outros evoluem com
uma das características do paciente cirúrgico, ele se comporta como um paciente diabético, né, no pós-operatório. E como é que a gente faz isso? Assim, como é que vocês tiveram muitos casos, ou mesmo não nessa situação, mas assim, na sua rotina, como é que você faz disso? Como que seria isso para esses pacientes com essa alteração de glicemia? Bom, Diana, na verdade, se você lembrar, né, da resposta metabólica ao trauma, a gente vai ter, né, na cadeia metabólica neurohormonal, você tem um aumento, né, dos hormônios contra-insulínicos, né, então você aumenta a glucagon nesse paciente, se aumenta cortisol, se aumenta as catecolaminas, então são hormônios contra-insulínicos. Geralmente eles ficam hiperglicêmicos no pós-operatório. Aquele paciente que nunca teve diabetes, ele começa a ter uma hiperglicemia no pós-operatório, né? Então aí surge um monte de dúvidas. O imunonutriente, como a gente falou, ele tem várias características que vão fazer o controle glicêmico. Primeiro, porque a arginina ela secreta melhor a insulina. Outra coisa é porque tem ômega 3, o ômega 3 ele vai, né, fluidificar essas membranas com uma cascata anti-inflamatória, com menos citocina inflamatória. Então, em geral, a entrada dessa glicose, né, pelo GLUT4 nas células, ela vai ser mais estocada na massa muscular, então tem essa resposta. E tem a questão, né, que envolve tudo do acerto, que é a redução do tempo do jejum, né? Quanto mais rápido esse paciente começa a comer no pós-operatório, menos soro glicosado, então você tem um controle glicêmico muito melhor, efetivado, né, quando você ingere o alimento por via oral. Então, tudo isso faz com que a imunonutrição também ajude no controle glicêmico, né? Então, a cicatrização vai ficar melhor, e todos os nutrientes ali do mix de imunonutriente que a gente conversou, eles também atuam nessa cascata, porque aí você vai ter, na verdade, uma resposta metabólica mais controlada, menos resistência insulínica, quer dizer, menos liberação de hormônio contra-insulínico, menor resistência insulínica, e aí você vai ter um metabolismo da glicose muito melhor. Então, o que a gente observa no pós-operatório desses pacientes é que eles não têm a hiperglicemia daquele paciente que não foi preparado. Isso é incrível, né? Tanto pela abreviação do jejum, mas também pelo uso do imunonutriente. É bem interessante isso. Tem muito menor consumo de insulina no pós-operatório. Tem uma pergunta também que foge um pouco do paciente internado, né? Se você tem experiência ou se tem algum conselho que pode dar para aquele profissional aquele paciente do ambulatório. Então, aqui tem uma pergunta assim: o paciente chegar no ambulatório e vai operar. Por exemplo, o cirurgião indica a cirurgia, né? Para ele vai fazer isso em casa? Como é que é isso? Se vocês têm experiência com isso, isso é possível? Como é que vocês fazem daquele paciente que não chegou e vai fazer a imuno no hospital? Perfeito. Existem alguns pacientes, né? A gente está falando de cirurgia ortopédica, que são cirurgias eletivas, geralmente não são pacientes, né, que necessitam dessa internação pré-operatória para fazer o preparo. Mas quando a gente fala de um paciente oncológico, já em caquexia, muitas vezes, às vezes é a única alternativa, é você internar ele e usar um suporte especializado, via sonda. Então, existe isso, né? A gente pode preparar esse paciente dependendo do grau de caquexia que ele esteja, né? Do grau de desnutrição, você consegue preparar ele internado, tá? Então, isso é uma verdade. Mas isso é muito específico, você precisa trabalhar muito com a sua administração hospitalar para entender esse benefício do paciente internado. Quem tem um suporte domiciliar, né? Hoje a gente usa muito essa parte de retaguarda, de hospital de transição e tudo, consegue fazer num local desse muito melhor do que deixar no hospital, né, com riscos de infecção, para um paciente que já está consumido, mas existe essa possibilidade. Isso é mais remoto, o idealmente é você fazer em ambiente domiciliar mesmo, quando possível. Aí você, se precisar de sonda, continua usando o seu suporte nutricional via sonda e você coloca ali os horários que você vai usar o imunonutriente. Ah, excelente, Tiago. Olha, eu coloquei aqui a referência aqui no chat para quem quiser. E assim, nós estamos chegando, infelizmente, ao final da live. E eu quero que, se você assim, deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo, né? O que seria você, Tiago, médico, enquanto
prescritor que cuida de idosos, o que que você deixaria de conclusão para nós, para a gente aprender com você um pouco mais? Eu acho que na verdade, eu acho que todo mundo, né, a maioria que está assistindo a live já tinha ouvido falar de imunonutrição. A gente já sabe disso no paciente oncológico, né? Eu acho que isso já é uma verdade. Eu vejo muitas pessoas já utilizarem, mas a gente começar a abrir, ter esse, ter esse mindset, né, de que como eu tive na cirurgia ortopédica, é uma cirurgia que tem aumentado muito a artroplastia, dependendo do centro que você está. A gente tem 700, 800, onde eu atuo, tem 700, 800 cirurgias mês, então são muitos pacientes, e a gente fala de um paciente idoso, um paciente obeso, que tem uma artrose de joelho e quadril devido à obesidade. Não se esqueçam que a obesidade é uma doença inflamatória crônica de baixo grau, né? Você tem produção de citocina inflamatória direto ali, e quando ele vai passar por um estresse cirúrgico, vai acumular os efeitos da obesidade, das citocinas inflamatórias da obesidade dele, vai acumular a baixa reserva de músculo, de massa muscular que ele tem, porque ele tem uma obesidade sarcopênica, e vai juntar com o estado nutricional dele como um todo, né? Esse idoso, ele não tem uma absorção de vitaminas e minerais adequada, né, como a gente tem no paciente jovem. Então, não esqueçam, cirurgia ortopédica está aumentando cada vez mais, não adianta só colocar uma prótese no paciente e achar que depois aquilo vai resolver a vida dele. Se você não cuidar dele no peri, né, em todo o perioperatório, pré, intra e pós-operatório, você não vai ter o benefício de desfecho favorável, você não vai ter uma cicatrização adequada e você pode ter infecções do sítio cirúrgico ou da prótese, aí vai complicar muito mais essa recuperação dele. Então, é um procedimento, né, que vai ficar comum cada vez mais, então tentem enxergar também esse momento, né, esse paciente ortopédico como um paciente que a gente precisa trabalhar com suporte nutricional independente do IMC dele, tá? Porque com certeza a gente talvez não consiga fazer composição corporal de todos, mas já tenho a ideia do processo inflamatório da obesidade, da sarcopenia, da obesidade sarcopênica e da agressão cirúrgica no idoso, que sempre tem uma depressão de massa aí, de reserva para ele se recuperar no pós-operatório. Acho que esses são os pontos chaves aí para o sucesso, os pilares de sucesso da imunonutrição no paciente da ortopedia. Tá? Então, pessoal, eu quero, infelizmente, o nosso tempo está acabando, quero agradecer ao Dr. Tiago, quero agradecer a Braskem, a Nestlé Health Science por mais esse evento de aprendizado aqui, e agradecer a todos que estão conosco até esse momento. Aproveitem a live depois, quem quiser ver, e outras lives que a Braskem está sempre trazendo para nós de novidades. Muito obrigado, boa noite a todos. Tiago, mais uma vez, muito obrigado, adorei te ver aqui. Obrigado, Diana. Obrigado a todos aí pelo convite. Também estou à disposição. E boa sorte aí para vocês e uma ótima noite. Tchau, tchau.